E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje a eleição que vai definir o destino do Brasil pelos próximos 2 anos. Rogério Marinho de um lado, do outro, o Lula Júnior, também conhecido como Pacheco, o garoto aí do Gilberto Kassab. E sobre isso, tem muita coisa pra gente falar. Hoje também tem eleição da Câmara, mas a questão do Lira aí já tá 100% resolvida. Mas não deixa de ser importante. Tem algumas notícias interessantes a nível de Câmara, inclusive dizendo que a partir de amanhã o Dilma pode se preparar, que a relação dele com Lira vai mudar bastante. Mas voltando, Rogério Marinho vs Rodrigo Pacheco, o dia de ontem foi extremamente movimentado a ponto do líder do PSD no Senado, o partido do Lula Júnior, do Pacheco, declarar de forma aberta voto no Rogério Marinho. E aí apareceu no meio do caminho o fator Alcolumbre, que vem sendo uma espécie de anticabo eleitoral do senhor Pacheco. Quero comentar com vocês sobre isso, outros assuntos. Começaram agora a aparecer novas previsões para o Rogério Marinho, que eu acho que são muito mais realistas. Tava ali mais ou menos, na minha previsão que eu fiz no dia de ontem. Falei, acho que se vencer, vai vencer muito mais apertado do que 50 votos, como algumas pessoas estavam comentando. Muita notícia, o governo, temendo aí a vitória do Marinho, entrou em campo com tudo, liberando o cargo adoidado. Muita coisa mesmo pra gente comentar. O principal assunto do vídeo de hoje, não sei nem se vai dar tempo de falar do terceiro. O primeiro assunto, rapidinho, 7 minutos. Já vou até começar com ele, que já mostrando aqui a manchete. O Dilma tá demais. O ministro do Dilma, cara, é sensacional. Ele ganha mais uma vez as páginas do Estadão. Foi que eu falei pra vocês anteontem, quando saiu a primeira nota. Eu falei, gente, tem uma coisa que eu acho que o jornalismo brasileiro aprendeu com o Verdivaldo, foi manter a churrasqueira acesa. Bota ali a brasa, vai soltando a matéria aqui, a matéria colar, matéria aqui, a matéria colar, a coisa nunca para. Pra manter o assunto em alta. Todo dia aparece uma coisinha. No primeiro foi a estrada. Segundo dia foi o helicóptero. E hoje foi a foto do Instagram com o amigo, o grande amigo de velhos tempos. Aí tá aqui, ó. Ministro de Lula abre gabinete a sócio oculto. Nossa, adorei essa palavra, sócio oculto. De empresa que recebeu 3 milhões do orçamento secreto. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, omitiu a audiência com Diego Tito Salem Soares de sua agenda oficial. Escondeu da agenda. Por quê, ministro? Aí a turma fala o seguinte, ó, na segunda semana, como ministro das Comunicações do Dilma, Juscelino Filho abriu as portas de seu gabinete ao sócio oculto de uma empresa que recebeu 2,9 milhões de reais de verbas do orçamento secreto direcionadas por ele, do ministro. O ministro omitiu a audiência realizada no dia 11 de janeiro na sua agenda oficial. Vocês não acham isso aqui estranho? O ministro, quando é deputado, ele direciona 2.900.000 para a empresa que tem um sócio oculto e o sócio oculto vai visitá-lo. E esse encontro está... Não esquece, na verdade não está na agenda. Mas fica melhor. Quem acabou divulgando a reunião foi o empresário. Diogo Tito Salem Soares postou em suas redes sociais uma foto ao lado do ministro, que chamou de nosso líder político e amigo. Tito revelou ainda que no encontro tratou de várias questões que podem em breve vir a melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros através de ações pelo ministério. Aí temos aqui a foto. Ó. Diogo Tito, União Brasil. Hoje vim a Brasília trazer um abraço fraterno, não só meu, mas de todos os amigos e amigas codoenses, ao nosso político amigo e atual ministro das Comunicações, deputado federal Juscelino Filho. Além de parabenizá-lo, desejou uma gestão de sucesso à frente da pasta. Aí sai falando um monte de lorota, só babando ovo aí do ministro. E aí veja, no papel, o amigo do ministro é apenas um dirigente do União Brasil em Codó, município maranhense, no papel. Só que na prática, Tito é o verdadeiro dono da Mubarak Construções, uma empresa que a rigor não tem relação alguma com a área das comunicações. Mas não importa, ele é ministro de Estado, a turma do Estadão deveria ser mais séria
Ele é um cara que tem soluções para o Brasil. Ele não conhece muito da infraestrutura, senão ele devia conversar, né? Ele conhece muito da comunicação. Então ele tá lá com quem ele conhece para levar a informação à frente. O mal do jornalismo é não acreditar na boa intenção dos brasileiros. Ainda mais num caso desse. Brincadeiras à parte, a Receita Federal, a empresa declara que atua em atividades de construção, oferece transporte escolar, aluga automóveis e vende pescados e frutos do mar. Só faltou ter um helicóptero. Em 2020, o ministro direcionou 2.900.000 para a prefeitura de sua irmã, né, na cidade de Vitorino Freire, que fechou com esse valor 2 contratos com a empresa do amigo de Juscelino. O dinheiro foi liberado no final do ano passado, pouco antes de ser escolhido pelo Dilma para chefiar a pasta das comunicações. Na época, Juscelino exercia o mandato de deputado federal. Aí, olha agora, eu adorei essa parte, né? Aí a turma do Estadão deve ter pegado o telefone, né? Falou, Arô, ô Tito, aqui é o repórter do Estadão. Descobrimos que você é amigo do ministro? O ministro da estrada? O ministro do helicóptero, Tito? Tito? E aí, Tito? Conta pra gente essa história. Aí Tito fala, meu Deus, não, mas calma, faça isso comigo. O Tito pediu a reportagem que não divulgasse a informação para não prejudicar os seus negócios. Não faça isso comigo. Estadão, Vinícius Alfredo, não! Meus negócios, não divulgue isso. Rapaz, o Brasil é inacreditável. E o cara continua ministro. Continua ministro. A Mônica Bergamo não tá falando sobre isso. Meu Deus, eu não acredito. O Guilherme Amado também. Os grandes colunistas de seus jornais, né? Pra você ver, ó. O Fábio Zanini, colunista da coluna Poder, né? Junto com a Mônica Bergamo, os dois maiores da Folha de São Paulo. Nada. Senhor Guilherme Amado, senhor Paulo Capelli, senhor Igor Gadelha, senhor Rodrigo Rangel. Né? Turma do Metrópolis. Calado. Senhora Clarice Oliveira, senhor Robson Bonin, senhor Diogo Gimenez da Veja. Calados. Senhorita Bela Megali, senhor Lauro Jardim, com toda a turma que trabalha para ele. Calados. Aí tem mais que esses jornais, coisa. Não, Caio Junqueira, né? Thaís Arbex, Basília Rodrigues, Gustavo Ripton da CNN. Calados. Estão censurando o Estadão. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque vai prejudicar o Dilma no período anterior à eleição do Senado. Gente do céu, eu não consigo, assim, eu não sei se eu sou maluco, mas vendo o que tá acontecendo nos últimos 3 dias, se fosse o governo Bolsonaro, cara, o Bolsonaro tá, no mínimo, com um processo de impeachment aberto. Aí tá, ó, o empresário argumentou que é amigo de infância do ministro e se contradisse ao afirmar que se reuniu no gabinete de Juscelino em Brasília para tratar de questões políticas do União Brasil e das próximas eleições municipais. Sobre a função exercida pelo sócio no papel da empresa, Tito afirmou: ele está sendo um tipo de executivo meu. Digamos assim. Mas eu adorei essa parte ali, ó. O Item Verde. Ele pediu à reportagem que não divulgasse a informação para não prejudicar os seus negócios. Este é o Brasil. Graças a Deus, o Estadão publicou essa reportagem. Aí também soltaram esse editorial ontem, né? Uma ministra teve apoio de milicianos. Um ministro deu verba para estrada que passa em sua fazenda e que a prefeitura, né, tá na mão de alguém com o mesmo sobrenome. O país quer saber onde está o presidente que criticava milicianos e o orçamento secreto. Eu também quero saber. Tá ocupado. Tava lá com o Olaf, falando do Brasil, da Amazônia. Esse é o Brasil. Né? Também deve estar ocupado aí tentando reeleger o Pacheco, né? O filho dele, filho perdido. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos falar agora o que realmente importa. A depender do horário que você está assistindo até esse vídeo, quem sabe a eleição já deve ter terminado. Mas independente disso, tem algumas informações que, independente do que acontecer hoje, resultado final, eu acho que são importantes, que envolvem algumas articulações internas dos partidos, algumas movimentações que estão rolando e que vão continuar aí, algumas insatisfações no ar. Só que antes, para falar na disputa da presença da Câmara,
e do Senado também, mas aqui tá falando da Câmara. O jornal Globo, né, a Globo como um todo, eles não conseguem esquecer Bolsonaro. É um amor, sabe, repreendido. Foi falta de carinho. Acho que o sonho da Globo era ter amizade com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro nunca quis ser amigo, nunca quis, né, manter as gordas verbas de publicidade. Aí ontem, logo pela manhã, começa o Globo. Bolsonaro se candidatou 4 vezes à presidência da Câmara e ficou em último lugar em todas. Relembre. É mesmo. Ontem eu vi uma menina lá no Twitter chamada Sarita Coelho. Ela comentou sobre isso e trouxe mais informações, mas eu trouxe aqui porque tem muita informação mesmo no vídeo hoje, não dá tempo. E ela falava o seguinte, ó, às vezes que Bolsonaro se candidatou, na maior parte delas, foi porque Bolsonaro ele queria usar, né, o espaço para poder discursar. Não era as coisas no passado, não é como hoje, tem redes sociais, etc, tudo mais. Era uma oportunidade para ele, enquanto deputado, fazer um discurso duro contra algum candidato que estava disputando. E assim o fez. Tem um discurso aí de Bolsonaro que ela colocou, deu uma lida, que foi contra o Greenhalgh, um discurso épico contra o PT. Tava lá, com as ferramentas que ele tinha, né, tentando falar algumas verdades para isso o povo brasileiro acordava. Esse Jair não tem jeito, né? Esse Jair não aguenta ver o PT que quer criar confusão. Aí a turma do Globo montou estúdios lá no Senado. Não sei se é para cobrir de perto ou tentar dar uma ajudinha pro Pacheco. Aí a Sadi, ela tá, meu Deus, tá nervosa. Depois de ter brigado com o Rogério Marinho, deve ter ficado sem dormir direito. Não gostou da, né, da resposta que ela recebeu, vamos falar assim, né? Sem baixar o tom, o nível. Aí o que ela diz ontem, 30 segundinhos. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve presente e o Bolsonaro fez uma chamada de vídeo com o Rogério Marinho ali para, enfim, ele começou falando sobre o legado dele e aí declarou apoio ao Rogério Marinho. E o Marinho disse que estava com saudades dele. Então, assim, é impossível, aquela história, dizer que a Carla Zambelli não é do grupo do Bolsonaro. É impossível você dizer que o Rogério Marinho não é um candidato do ex-presidente Bolsonaro. Ex-primeira... Deus, aquele é o candidato do Bolsonaro, aí não tem como, é um absurdo. Agora vai procurar se ela disse que o Lula Júnior é o candidato do Dilma. Né? O Lula Júnior não, é o senador que defende a democracia. Mas beleza. Ontem o Samuel Pancher, lá do Metrópolis, acho que ele fez um comentário, principalmente após assistir aí a Andréa Sadi, ver seus colegas jornalistas entrando em campo. Ontem teve até algumas notinhas com aquele cheirinho de notinha plantada, que você conhece de longe, mas vai chegar lá. Aí o Samuel Pancher falou o seguinte, ó. Não entendo o motivo de jornalistas estarem fazendo campanha ativa por um dos candidatos à presidência do Senado. E podia ser bem claro, né? Fazendo campanha pro Pacheco. Não cabe a nós. Pacheco é o candidato mais alinhado ao governo. Marinho é alinhado à oposição, incluindo o bolsonarismo. Informar esses fatos basta. A democracia não está ameaçada. Os golpistas estão presos. O presidente é do PT. Câmara, Senado e Judiciário funcionam plenamente. Defender a democracia é muito diferente de criminalizar a oposição. Golpista é quem participou, organizou ou incentivou os atos extremistas. Fiquei até surpreso, né, com esse final dele. Democracia, defender a democracia é muito diferente de criminalizar a oposição. Ele percebeu, né, o que está acontecendo aí depois de muito tempo. Agora ele ajudou, viu, Sam? Você ajudou a criar esse cenário. Nunca esquecerei do seu Shadow Cabinet, quando ele pegou uns vídeos antigos de Bolsonaro, cortou uns pedaços, botou uma música fúnebre e falou, nossa, o Shadow Cabinet foi descoberto aqui. Nem lembro como foi que ele chamou. Foi Cabinet ou Gabinete, nem lembro. Era o Gabinete das Sombras de Bolsonaro. Eram as lives que estavam lá no Facebook de Bolsonaro e falava que tinha ali um complô, sabe, uma espécie de gabinete do ódio, da saúde, e que Bolsonaro era um criminoso. Esse aí foi o grande feito aí do Sam no jornalismo que eu jamais esquecerei. Mas vamos continuar. Pregação golpista cresce nas redes, apesar da dura resposta a ataques do Distrito Federal. Sabe qual é a pregação golpista? Tá ali em amarelo. A principal pauta é a mobilização contra o Pacheco. Se você é contra o Pacheco, você é golpista. Isso é criminalizar a oposição, né? Tá entendendo?
Aí fala, ó, a análise também aponta que os ataques passaram a ocorrer de forma mais sistemática do que em semanas anteriores. Só no Instagram, por exemplo, o chamado Campo Progressista publicou 1.100 posts a mais que a extrema-direita. Mas as interações dessa segunda vertente política superaram em mais de 3 milhões as angariadas pela esquerda. É, porque a turma da esquerda não está preocupada com o Big Brother. Quem está preocupado com o Brasil é a direita, os conservadores, ou, sei lá, do que quiser, o bolsonarismo. Seguindo a mesma linha, vem lá a turma do Lauro Jardim, né? A Nayara, que trabalha lá na coluna dele. Na reta final, Marinho tem apoio de gabinete do ódio pela presidência do Senado. Tá. Qual é a justificativa do gabinete do ódio? Numa estratégia que imita o movimento usado pelo gabinete do ódio de ataques nos meios digitais. Qual é o gabinete do ódio? Gente, essa história do gabinete do ódio, ela tá rolando desde setembro de 2019. Chamando por gabinete do ódio. Porque antes disso já tem algumas matérias que circulavam numa linha similar. Mas gabinete do ódio, setembro de 2019. O que foi provado até hoje? Porque a tese é que existe um gabinete que opera, controla, financia, paga pessoas, né? Não sabemos se tem 13º e se paga hora extra. Mas dizem que tem pagamentos. Isso começou em 2019, o que foi revelado até hoje. Com todas as ferramentas disponíveis, hoje o ser humano ele não trabalha mais com dinheiro em espécie. Hoje o ser humano, cara, qualquer transação é online, fica o histórico, tem um histórico de navegação de conversas. Então assim, é extremamente fácil você pegar alguém que está fazendo a coisa errada. Mas segue lá a narrativa de sempre, o gabinete do ódio. Aí, eu acho que estão reclamando de vocês, porque fala assim, ó, os apoiadores de Bolsonaro começaram a subir a hashtag Marinho Presidente 23 e hashtag Pacheco não. Olha só, meu Deus, é o gabinete do ódio agindo. Porque as pessoas comuns, elas não podem chegar nessa conclusão por elas mesmas. As pessoas comuns não têm capacidade de subir uma hashtag. A pessoa comum não tem capacidade de não gostar de um político que a Rede Globo está apoiando com todas as suas forças. E também criaram páginas para pedir que eleitores pressionem senadores a escolher o candidato do PL para comandar o Senado. Olha só, pressionando políticos. Nossa, não conseguiram nem falar que está atacando. A turma do Lauro Jardim não conseguiu nem falar que vocês estão atacando políticos. Meu Deus. Meu Deus, é o gabinete do ódio. Aí vem a Nayara de novo. A Nayara tava chateada. Disputa pela presidência do Senado vira guerrilha virtual e atrai 9 vezes mais usuários do que a da Câmara. Porque a da Câmara tá resolvido, vai ser o Lira. Aí diz, ó, a distinção na mobilização entre as eleições fica clara também entre os termos mais relevantes do Twitter. Desde sábado, a hashtag Pacheco não foi postada e compartilhada mais de 140 mil vezes. Enquanto a hashtag Marinho não havia sido utilizada cerca de 40 mil vezes até as 10 horas desta terça-feira. Quem que apoia? A turma da esquerda está preocupada com o Big Brother. Falei isso certa vez, falo de novo. Essa eleição, independente do resultado, tem um grupo que eu acho que ninguém pode cobrar nada. É o povo. Se tem um grupo que nunca decepcionou, foi a população comum. É a tia do Zap, é o tio do churrasco. Esse nunca decepciona. É pra fazer o quê? É pra apoiar? Vai apoiar. É pra fazer o quê? Pra pressionar? Ele vai lá e pressiona. É pra fazer o quê? Tentar converter votos? Isso no nível de eleição? Ele vai lá. Conversa com o vizinho. Conversa com o colega de trabalho. Conversa na escola. O cidadão comum brasileiro, sabe? O cara que realmente despertou pra política, se encontrou, fala, eu tô mais ou menos aqui, eu sou direita, conservador, bolsonarista, etc. É um cara convicto. É um cara que tá pelo Brasil. Aí vem o Metrópolis para falar da esquerda, né? Da turma do Marinho não. Disputa no Senado engaja bolsonaristas, mas não anima a esquerda. Essa matéria aqui é uma matéria bem mais honesta do que a turma do Globo. Rafael Veleda aí não é que é mais honesta, é uma matéria honesta. Matéria bacana, o cara chega lá, ó, de forma clara. Fora do mundo político, porém, a candidatura de Pacheco não goza de mobilização parecida com o que está feita em prol de Rogério Marinho. Aqui não tem gabinete do ódio. Aqui tá falando, cara, Rogério Marinho
tem engajamento. Pacheco não tem, simples assim. A maioria dos influenciadores digitais identificados com a esquerda sequer tocou no assunto até o início desta semana. Não tem gabinete do ódio, existe preocupação com o país. Você vê, ó, quando tem um jornalista que quer relatar o que realmente está acontecendo, as coisas ficam claras. Não precisa de ficar de adjetivando. Isso. Não, quero falar, ó, a turma da esquerda não fez nenhum tipo de postagem. É por isso que eles têm menos engajamento. Quando perfis como o do Felipe Neto e do Gregório do Vivier iniciaram a campanha, que é mais contra Marinho do que em favor do Pacheco. Entendendo? Então, todo mundo tá nem aí. A direita não. A direita tem uma campanha em prol do Marinho e também contra o Pacheco. Tá claro as coisas. O trunfo de Rogério Marinho para tentar virar votos de última hora. Se eu tivesse que apostar R$10, senhorita Clarissa, sua matéria, ou alguém te pediu, ou você escreveu de birra. Escreveu de birra. Muito aconteceu nos últimos dias. Eu fui atrás aí pra tentar entender como andava até os bastidores. Eu devo falar coisa que eu não posso mostrar com matérias da imprensa. Mas o esforço gigantesco vem sendo feito aí pela turma do PL em diversos âmbitos. Um deles, vocês devem ter visto. O PL na Câmara tinha o direito de ficar com a primeira vice-presidência. Ter a vice-presidenta no lugar do... Assim, quando o Lula não tivesse, fosse alguém na turma do PL. Abriram mão para a turma dos republicanos para obter mais apoio para a campanha do Marinho. Bolsonaro, inclusive, agradeceu pessoalmente a Sóstenes Cavalcante, que seria o cara que assumiria a primeira vice-presidência. A turma do Rogério Marinho está procurando todos os senadores para conversar, rodar um Brasil. E com outros poderes, que inclusive envolvem o Poder Judiciário brasileiro, o Marinho também procurou algumas pessoas, procurou bater um papo para garantir que não vai ser caça-bruxa, não vai ser revanchismo, não vai ser nada. Ele quer trazer o Brasil para o mínimo de sanidade. Impedir que as reformas que foram feitas lá atrás não sejam destruídas. Reforma da Previdência, o Marinho foi extremamente ativo. A reforma trabalhista, da época do Temer, o Rogério Marinho era deputado, ele foi o relator. É isso, ele quer falar, cara, eu quero dar continuidade a isso, eu quero colocar o Brasil no rumo certo, as discussões importantes. Não dá para ser do jeito que tá, quero recuperar, sabe, o que é o Senado brasileiro. Ele foi atrás para conversar, e esse é o discurso que toda a turma que tá com o Marinho tá falando. Não tem ninguém falando que vai fazer, que vai acontecer. Não tem ninguém falando. Ninguém. Da tropa de choque do Marinho não tem ninguém. Aí, dona Clarissa, essa daqui só faz escrever contra Bolsonaro. Depois de um tempo, lendo todos os dias essa turma, você começa a saber como eles pensam. Aí, segundo ela, o trunfo do Rogério Marinho é falar que ele vai dar um enquadro no judiciário. É totalmente o oposto. É uma matéria para quem tá de fora achar que, eita, poxa, então quer dizer que o Marinho vai dar um enquadro? Não, ele não vai fazer isso. É totalmente o oposto. Ele, inclusive, procurou pessoas do judiciário para esclarecer isso. A matéria é para tentar prejudicar o Rogério Marinho. Que é uma postagem da dona Clarissa, ó. Eu fui lá procurar, deixa eu pegar aqui uns posts dela do Facebook para mostrar a tendência da dona Clarissa, né, de ser uma pessoa mais à direita, né, óbvio que não de esquerda. Aí eu me deparei com essa imagem aqui, ó, ela celebrando que foi bloqueada por Bolsonaro. Depois de um tempo você conhece, né? É tipo falar que... É tipo antagonista. Hoje em dia todo mundo sabe que o antagonista Sérgio Moro é uma simbiose. Mas lá atrás, né, o cara ainda fica... Será? Né, uns 5, 6 anos atrás. Aí você vê... Essa matéria aqui... Não é matéria plantada também? Tá tirando com minha cara. Roberto Jefferson tá preso. Tá basicamente incomunicável. Aí sai a nota falando que a torcida de Roberto Jefferson na disputa entre Pacheco e Marinho. Que torcida, irmão? Tá maluco? Não tem. É só pra querer falar, ó, o Rogério Marinho é o candidato do Roberto Jefferson. Essa é a imprensa, gente. Essa é a imprensa. Essa é a imprensa no Brasil. Depois tem que você começa a entender que nem toda a matéria é porque o jornalista ele achou o furo. Às vezes ele quer interferir no processo político. Veja o próprio Sam Pancha lá falando, né, o Samuel Pancha.
Mas vamos voltar. Essa matéria aqui da Veja parece até, eu até digo, até parece também que foi uma nota feita, mas a pedido para mostrar alguns lados positivos, ou talvez uma matéria, né, que não trate o Rogério Marinho de forma pejorativa, mas apenas relembrando um pouco do histórico dele enquanto político, enquanto ministro. A irritação de Marinho ao ímpeto petista de mexer em reformas aprovadas. É aquela manchete já bacana, né? Dá uma valorizada, é do jogo. Como o trânsito entre parlamentares, e isso é uma verdade. Durante o governo Bolsonaro, inclusive, alguns temas polêmicos, alguns temas que tinham que até conversar com alguns setores da oposição. Algumas vezes o Rogério Marinho foi escalado para isso. Que o Rogério Marinho lá atrás até já foi do PSDB, não sei se vocês sabem. Então o Rogério Marinho ficou marcado para muitos como responsável pela concretização de duas das principais reformas estruturantes do país. A da Previdência, da qual foi secretário especial durante o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, e a Trabalhista, aprovada no governo do Temer, da qual foi relator na Câmara dos Deputados. Marinho ficou conhecido por centrais sindicais como um grande carrasco dos direitos trabalhistas, chegando até a ser perseguido por críticos mais efusivos. Hoje, candidato à presidência do Senado, ele não gosta nem de ouvir falar nas tentativas de ministro da atual gestão do governo sobre a revisão dos temas. Isso daqui é uma pauta que soa bem no ouvido de todo mundo que tem um baita poder de influência no Senado, né? Tem gente que influencia. A ligação da tia do Zap não influencia tanto quanto a ligação dos iluminados brasileiros, né? Dos semideuses do capitalismo. Quem entendeu a referência, entendeu. Marinho classificou a entrevista à Veja como grave a fala do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, de que não há déficit na Previdência, proferida e ratificada pelo novo ministro na primeira semana de janeiro. Abre aspas. Foi uma afirmação absolutamente irracional. Ataca. Também demonstra profunda insatisfação ao citar um encontro promovido pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com centrais sindicais. Nós assistimos o presidente Lula recebendo centrais sindicais dentro do Palácio do Planalto e escutando o discurso de revogação da legislação trabalhista, com todos aplaudindo quando se defendia um revogaço da reforma da Lei de Liberdade Econômica e da terceirização. Lula se mobiliza para tentar reeleger Pacheco e barrar a enclave bolsonarista no Senado. Alguns dias atrás, estarei neutro, não me moverei, não, o governo não vai interferir, jogo limpo. Agora o Lula está se mobilizando. Quem diz é a Folha de São Paulo. A Globo vai além. Temendo derrota, Planalto acelera nomeações para assegurar a reeleição do Pacheco. As conversas para a liberação de espaços se intensificaram depois que parlamentares de legendas que compõem o governo, sobretudo União Brasil e PSD, anunciaram apoio ao candidato bolsonarista. Aí fala, o senador Efraim Filho, que se diz indeciso entre Marinho e Pacheco, conseguiu emplacar o aliado Jackson Silva Henrique na superintendência dos Correios na Paraíba. Olha só, né? Olha só, agora que vou botar aqui o teu aliado dos Correios, superintendente. Embora a nomeação ainda não tenha sido formalizada, o próprio senador admitiu que acertou a indicação com o governo. Ex-integrante da base de Bolsonaro, Efraim Filho, diz que ainda não decidiu em quem votará. O Globo apurou, no entanto, que na contabilidade feita pela União Brasil, ele aparece como eleitor do Pacheco. Primeiro entrega. Depois a gente vê. Principal articulador para a reeleição do Rodrigo Pacheco. Alcolumbre tem negociado cargos no governo para conseguir os votos necessários para o aliado. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, onde ele indicou o aliado dele, o Valdez Góes, é o local em que Alcolumbre mais espera poder acomodar as indicações. Lula, porém, determinou Padilha, responsável pela articulação do governo com o Congresso, que segure as nomeações nos ministérios. O governo só vai entregar o prometido por Alcolumbre se houver a entrega prometida. Vamos para a eleição, vamos ver se vai ter voto. Aí
vai rolar os cargos. Olha como são, né? Tudo é meio democrático. A briga dos famintos. Apesar de um jantar conciliatório na semana passada entre Davi Alcolumbre e o Rueda, a insatisfação ainda é grande no partido. A principal reclamação é que, para ajudar na reeleição do Pacheco, Alcolumbre tem ignorado membros de seu partido nas negociações de cargos no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Ao invés de abrir espaço para a União Brasil, ele está trabalhando para o Pacheco, que na verdade trabalha para ele. Ruedas e outros defendem que os acordos do senador com o governo Lula devem favorecer o partido e está de olho no ministério indicado por Alcolumbre, para além das pastas que a União já tem. No entreveiro, Alcolumbre chegou a ameaçar deixar a União Brasil, né? Mas já falou que não vai sair, que está tudo resolvido, que a temperatura deu uma baixada. Fator Alcolumbre ameaça Pacheco. Quem diz isso é a Vera Magalhães. Descontentamento com o ex-presidente do Senado e aliado número 1 do Pacheco abre dissidências a favor do Rogério Marinho. Ela diz que o Davi Alcolumbre, né, é uma espécie de um cara onipresente, né? A onipresença do ex-presidente do Senado ao lado do Pacheco e os privilégios que o atual presidente até hoje trata ao antecessor são apontados como razão de dissidências a favor do Rogério Marinho nas bancadas do União Brasil, PSD, PSDB e Podemos. E aí, antes de avançar, eu conto para vocês. É o que eu falei, que não gosto de contar o que não sai na imprensa. Fui conversar, tentar entender. A turma que tá com o Rogério Marinho diz o seguinte: é difícil alcançar a vitória, mas é possível. Mas vai ser difícil. Se vencer, assim, realmente falou, caraca, vencemos. Agora estão batendo na tecla, falando assim que a campanha do Rogério Marinho nesses últimos dias, ontem, estava assim no ápice, né, em seu melhor momento. E o principal ponto envolve o Davi Alcolumbre. E pelo quê? Qual é realmente assim, a grande insatisfação com o Alcolumbre? Existe uma percepção no Senado que o Alcolumbre ele não entrega. Ele promete e ele não consegue entregar o que ele prometeu. E na política, cara, você tem que entregar. Palavra é tudo. E aí, além dessa falta de entrega, existe um certo monopólio, né, um controle, né, o que é bom é meu. E além disso, a turma também aponta uma espécie de arrogância do Pacheco. Com quem eu conversei, aí dos bastidores da política, as pessoas falaram que basicamente o Pacheco não pediu voto de ninguém. O Pacheco mandou o Alcolumbre falar no lugar dele. Então você vê assim, cara, o cara é tão arrogante que o cara nem pede votos. Ele manda, sei lá, fala aí por mim, vai pedir os votos por mim. Então isso aí tá incomodando a turma no Senado, né? Algumas posições estão falando para eles. E é a turma que, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, a grande parte dos políticos brasileiros, fala assim, pô, peraí, eu não tô ganhando nada plano Pacheco. Pelo contrário, vai ser o Alcolumbre de novo. Vai ser essa porcaria aqui. Mas vai ficar tudo travado. A CCJ tá com mais 2 anos na mão dele. Aí depois ele é o candidato para reeleição. Aí vai passar o quê? A CCJ pro Pacheco vai ficar nisso, nesse revezamento o tempo inteiro. Tá horrível. Tá horrível. Votar no Marinho. Votar no Marinho. O Gustavo Zucchi e o Gadelha soltaram a nota até mais completa, trazendo mais algumas informações. Orçamento secreto e Alcolumbre atrapalham Pacheco na eleição do Senado. Após ajudar Rodrigo Pacheco a se eleger presidente do Senado em 2021, as emendas de relator, né, base do chamado orçamento secreto, viraram o calcanhar de Aquiles do Pacheco em sua tentativa de reeleição. Senadores do Centrão e aliados do Rogério Marinho avaliam que um erro do grupo do atual presidente do Senado na distribuição dessas emendas, quando elas ainda eram permitidas, teria afastado senadores do Pacheco. O erro, dizem, teria partido do Davi Alcolumbre, principal fiador da candidatura. Segundo parlamentares que apoiam Rogério Marinho, Alcolumbre teria privilegiado seus aliados, irritando outros senadores que não foram contemplados da mesma forma generosa. Nesse cenário, aliados de Marinho dizem que a candidatura do ex-ministro ao comando do Senado cresce acolhendo os insatisfeitos com Davi Alcolumbre. E,
após o judiciário derrubar o orçamento secreto, Pacheco não teria mais um instrumento para tentar atrair os senadores de volta. Além da questão das emendas de relator, senadores reclamam da articulação de Alcolumbre para se reeleger ao comando da CCJ e para ser o sucessor do Pacheco em 25. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Criticou um parlamentar do Centrão. Aliados de Marinho alertam para riscos em votação aberta no Senado. Isso aqui eu tô batendo na tecla há um tempo, falando, ó, eu não sei se é bom ou se é ruim. Não tenho opinião formada, porque as duas opções têm prós e contras. Então, eu seria eu que vou resolver. Eu falei eu sempre, a turma que tá lá, com certeza tá muito mais por dentro do que eu. Falar, pô, às vezes você abrir o voto pode gerar uma sensação ruim do partido. Falar, você traiu o Lula, né? Você não presta mais para estar entre a gente. Aí o senador meio que ser limado dentro do seu próprio partido, né? Sofreu algum tipo de retaliação. E ele fala assim que parte dos aliados do Rogério Marinho vê riscos no voto aberto. O temor é que a estratégia acabe inibindo os senadores de traírem publicamente o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que concorrerá à reeleição. Diante dessa avaliação, o PL, partido de Marinho, decidiu liberar seus senadores para votarem da forma como quiserem no dia da eleição, sem a obrigação de revelarem seus votos. E aí você pode estar pensando, pô, mas se os senadores que dizem que votam no Rogério Marinho, e só a turma mais à direita revelar o voto, isso daí não podia ser mais ou menos de boa? Então, pensa o seguinte, são 81 senadores. É muito mais fácil de mapear. Vamos supor que 20 declarem o voto no Rogério Marinho. 20. Aí sobra 61. Vamos supor que o Rogério Marinho vence com 41 votos. Cara, dos 61 que sobraram, 21 votaram no Marinho. Tá mais fácil de procurar agora quem são esses 21. Tem alguns senadores que você fala, esse aqui não é de jeito nenhum. Você tem a mais pura convicção que Renan Calheiros vai votar no Pacheco. Você tem a mais pura convicção que Humberto Costa vai votar no Pacheco. Que o Contarato vai votar no Pacheco. Que o Randolfo Rodrigues vai votar no Pacheco. Então, fica aquela margem. Do mesmo jeito que você sabe que Flávio Bolsonaro vai votar no Rogério Marinho. Que você sabe que os que estão declarando voto vão votar no Rogério Marinho. Então, assim, quanto menos pessoas votarem, você vai ter aqueles que são convicto que você quis votar, e nos outros vai ficar naquela, no disse-me-disse. Vai falar, não, eu votei no Pacheco. Votou mesmo ou não votou? Não, eu votei. Votou ou não votou? Eu votei. E aí? Você confia ou não confia? Então, são algumas coisas, né? Fico tentando entender o que se passa na cabeça. Não tenho uma resposta para tudo, mas são algumas conversas que eu vou escutando. Eu acho que vale a pena compartilhar com vocês para vocês entenderem um pouco da matemática que alguma dessa galera está fazendo. Depois de ser criticado, o Marrequinho apareceu meio-dia. Não, apareceu meio-dia não. Deixa eu ver que horário que ele apareceu aqui. Certinho, peraí. Peraí que eu quero ver aqui o horário certinho. É importante isso daqui falar para vocês. Cadê Sérgio Moro? Deixa eu ver, o horário certinho aqui, tá vendo o perfil dele, aí tem uma foto aqui do gabinete, aqui. Ele fez a postagem no Twitter dele às 1h24 da tarde de ontem. 1h24 de ontem, não é isso, Kim? Isso, 1h24 de ontem. Gente, essa matéria aqui é de 12h06. Essa matéria é 1h18 antes. Não faltaram dossiês sobre o seu Sérgio Moro. Do mesmo jeito que Sérgio Moro antagonista é uma relação conhecida, Sérgio Moro e Bela Megali, quem acompanha, né, desde os velhos tempos, já deve ter me escutado falar alguma vez assim, ó, quando o Sérgio Moro quer dar algum tipo de declaração, né, mais institucional, mais séria, sem as digitais do antagonista, cara, quase sempre, assim, 99% das vezes, sai na coluna da Bela Megali. É onde é que o Moro vai avisar que vai votar no Rogério Marinho? Na coluna da Bela Megali.
em quem Sérgio Moro vai votar para a presidência do Senado. O Rogério Marinho. Agora ele vai, né? Se é que vai mesmo. Tá aí só fazendo aceno, que segundo ele quer ajudar a criar uma oposição ao governo do Dilma. Será? Não sei. Mas vai votar. Espero que vote mesmo, não fique só de conversa mole. Este voto aqui que chamou minha atenção. Nelsinho Trade. Odeia Bolsonaro. É só por causa disso chamou minha atenção? Não. É o líder do partido do Pacheco no Senado. Ele é o líder do PSD no Senado. Reafirmando o meu compromisso com os eleitores sul-matogrossenses por quem trabalho no Senado, oficializo o meu voto à presidência do Senado. Votarei em Rogério Marinho. Além dele, Lucas Barreto e Samuel Araújo votarão no Rogério Marinho. Esse já é certeza. Lucas Barreto por quê? Amapá, adversário político do Alcolumbre. E o Samuel Araújo, ele é o suplente do Marcos Rogério. Tá passando por algum problema o Marcos Rogério, tá licenciado. E tá aí. Não sei o que é. Vai votar também no Rogério Marinho. Então, 3 do partido do Pacheco. Traições. Será que teremos mais? Saberemos hoje. Eu tô empolgado. Espero que dê. Projeção governista para a reeleição de Pacheco. Pela primeira vez. Uma projeção do governo onde o Pacheco tem menos de 50 votos. 55, 60, 61. Agora, 49 a 50. Tá espremendo. Nas vésperas das eleições, né? O governo Dilma trabalha com a projeção de 49 a 50 votos. Como registrou o Radar, aliados do chefe do Senado, né, o Pacheco, acreditam que ele terá aproximadamente 55 votos. Não vai. 55 acho que não. Eu acho que não. Acho difícil. Mas vamos ver. Por outro lado, ontem saiu uma nota que botava o Marinho quase com 50 votos, né? 46 eu acho. Eu falei, gente, eu acho muito. Acho que se o Marinho ganhar, ali no cabelinho de sapo, né? 41, 42, 43. Eu falei, eu acho que botei 42, 43, né? Falei 41, falei 42, 43. Isso é ali, né? Um pouquinho acima da margem. Aí ontem saiu essa nota aqui do Gustavo Zucchi, na conta do IOH dele, que dizia, ó, a conta dos aliados do Rogério Marinho para vencer a eleição do Senado. Aí dizia que aliados de Rogério Marinho calculam que o senador eleito teria hoje 43 votos na eleição para a presidência do Senado. O placar seria suficiente para vencer o Pacheco. Quem tiver 41 votos está eleito. Está eleito. Tamanho da derrota de Rogério Marinho preocupa o PT no Senado. Acho que eu coloquei assim com a imagem, não? Coloquei com a imagem. Tamanho da derrota do Rogério Marinho preocupa o PT no Senado. Por quê? Por quê? Gente, sem brincadeira, pode parecer até meio frustrante, até aquela assim, vamos nos preparar pior, mas não é. Independente do resultado de hoje, se o Rogério Marinho, coisa que eu tô falando, se o Rogério Marinho conseguir, deixa eu calcular aqui o número certinho, vou falar pra você, peraí. Não é errado, matemática. Se o Rogério Marinho conseguir 33 votos, meu amigo, sairá gigante. 33. Não vai ser o 33, sairá grande. Grande. Por quê, Kim? Por quê? Rogério Marinho se cacifa para disputar quem vai liderar a oposição a Lula. Se ele tiver 33 votos, ele vai liderar a oposição contra Lula? Não, não é isso. Independente do desfecho de hoje, uma coisa está mais do que clara. O governo, ele não tem uma base consolidada. O governo abriu as pernas, deu o ministério em troca de apoio. Tivemos alguma discussão técnica para entregar ministério ou foi em busca de apoio político? Todo mundo acompanhou as coisas. Nem vem aí, até o cara de esquerda sabe o que está rolando. Não foi por apoio técnico, né? Por quadros técnicos, foi por apoio político. O governo fez isso, não conseguiu nada na Câmara. Tá lá, chupando o dedo. Repetiu no Senado, não tem uma base sólida.
Se a oposição emplacar 33 votos, sobram do outro lado 48. Quantos votos precisa para aprovar uma PEC no Senado? 49. Você está dando um sinal do seguinte: não tem força para aprovar uma PEC sem sentar e negociar. Vai ter que ser uma a uma. Vai ter que negociar PEC a PEC. Se o Rogério, assim, quanto mais votos o Rogério Marinho tiver, melhor. Se o Rogério Marinho tiver pelo menos 33 votos, 33 já é um número bem interessante. Já é um número bem interessante mesmo. Assim, pô, pro cenário que a gente tem, onde o nosso Senado só foi renovado 27 cadeiras, tem 54 trastes que estão lá ainda. Vamos ver. Hoje saberemos se Deus vai nos abençoar e falar: não, beleza, eu vou dar um fio mais de esperança aqui para vocês. Não ficarem tristes. Vai lá, comemorem. Falar: obrigado, Deus, obrigado. Congresso busca por protagonismo, embaralha negociações por comissões. Hoje também teremos a divisão das comissões. Isso aqui é importantíssimo, ficar de olho. Muita coisa em campo, muita coisa na mesa. Saiu uma matéria ontem falando que neste primeiro ano o acerto final ficou o seguinte: neste primeiro ano o PT ficará com a CCJ e o PL ficará com a CCJ no ano que vem. Não é isso, Kim? É isso. E tudo indica que o PL ficará com a relatoria do orçamento deste ano. E aí a presidência da CMO ficará com um senador. Isso significa que o PL relataria o orçamento do ano que vem, que é um ano de eleições. Então, dependendo, do PL não é besta, não, o Valdemar não é criança, não nasceu ontem, vai pegar alguém, né, tá dando direcionado em algumas regiões que ele sabe que o PL tem chance de emplacar prefeito para realizar algum tipo de obra, desenvolvimento na área, que seja bom aí para os planos da direita como um todo. A turma, graças a Deus, está empenhada e pensando de uma forma um pouco mais estruturada. Olhando para o Senado e a questão das comissões, segundo a turma aqui do bastidor, o PT ganha uma. Isso aqui é mais um problema de uma possível vitória do Pacheco. Em nova reunião nesta terça, com Alcolumbre, o PT conseguiu um novo acordo que o coloca em melhores condições. No acordo anterior, havia insatisfação, com a definição que ela ainda ficaria com a primeira secretaria e com as comissões de assuntos sociais e direitos humanos. Posições estratégicas, mas sem relevância política. O PT conseguiu agora a garantia que vai ficar com a CAI. Essa é extremamente importante. Qualquer assunto econômico passa por ela. É a Comissão de Assuntos Econômicos, tudo passa por lá. Discussões aí de teto de gás, arcabouço, tudo passa por lá. Ficará com Humberto Costa, ou, se não for isso, ficarão com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Aí diversas coisas também passam por aí. E provavelmente ficaria com a presidência o Jacques Wagner. Antes, como informado do bastidor, a CRE estava prometida por Renan Calheiros, mas ele prefere a liderança da maioria na casa. Para saber com qual das comissões vai assumir, o PT depende agora de um combinado com o Rodrigo Pacheco. Petistas, porém, estão animados com a possibilidade de poder ficar com a CAI, fundamental para discussões econômicas do governo, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. A turma da Folha de São Paulo crava algo que é inevitável. Só vai deixar escancarado. Eleições deixarão dívida alta para Lula na Câmara e também no Senado. Muito mais no Senado. Eu acho, né? Se bem que é com o Lira também não vai dar mole. Aí diz, ó, mesmo que o Dilma não enfrente surpresa no Congresso, o governo está longe de sair da disputa numa situação confortável. A prova lavada do Lira e as articulações da oposição no Senado devem deixar uma fatura alta para o Dilma na montagem de sua base de apoio. A adesão em massa à reeleição de Lira transformou o deputado numa espécie de operador soberano do plenário. O cara manda em tudo. Manda em tudo. Ao anunciar a decisão de não interferir na disputa, o governo precisou abrir mão de exercer seu poder de coordenação política e deixou o caminho livre para que o Lira organizasse sua própria coalizão. A eleição de hoje também deve dar a ele a prova final de que a negociação de cargos no primeiro escalão foi insuficiente para construir uma base aliada firme no Senado.
Nos últimos dias, o governo precisou abandonar o discurso da neutralidade. Não vamos interferir. Não. Aí entrou em campo. Tá interferindo. Não aguentou, pediu arrego. E entrar no circuito para tentar evitar uma derrota do Pacheco. No esforço para segurar votos no Rogério Marinho, né, operadores do Dilma tiveram que antecipar uma oferta de cargos na máquina pública que só deveria ocorrer depois da eleição. É carga doidado. Se Pacheco vencer, o governo terá que honrar a dívida com esses senadores. Se perder, Lula vai suar e gastar para evitar derrotas sucessivas no plenário do Senado. A esperar. Hoje teremos uma resposta. Espero que Deus abençoe o brasileiro. Outra nota interessante, que fala do Lira, na mesma linha que a gente comentou, acho que nos últimos 4 dias, que o Lira, a partir de amanhã, deve ser um novo homem. Lula vai conhecer o verdadeiro Lira no dia seguinte. Alertam aliados. Aí diz, né? O Lira montou um bloco com 496 parlamentares. Tem 15 e 13. Tem 17 que não tá com ele, só. Tem 496. É absurdo. É absurdo. Mas beleza. No roteiro de Lira, esse é o primeiro passo para forçar uma repactuação da relação com o governo. Leia-se, conseguir mais cargos para seu grupo político. Outra perna dessa estratégia será dar força à Comissão Mista do Orçamento, a CMO, que reúne senadores e deputados e tem como função distribuir os recursos e fiscalizar sua aplicação, mas que na prática nunca se empenhou em fiscalizar nada. Agora, porém, deverá se empenhar, como Lira já disse em reuniões com diversas bancadas. Abre aspas, Lira tem falado que na próxima legislatura a CMO será atuante, eficiente e produtiva, o que para bom entendedor quer dizer que não sairá do pé do governo, diz um aliado do Dilma no Congresso. Isso porque não tem mais o orçamento de relator, né? O orçamento secreto, as emendas de relator, como eles chamavam. Mas, em contrapartida, as emendas, né, que os deputados têm direito, né, as impositivas e tudo mais, elas aumentaram de valor. E aí, a CMO ela vai ficar em cima para ter certeza que o governo está liberando as emendas. Que o deputado está conseguindo mandar as emendas para a base. Não tá certo, tô aqui ó, pertinho, o governo está mandando. Então vai ficar na cola. Não tem orçamento secreto? Beleza, a gente vai para outro caminho. Vamos para outro caminho. Pelo regimento, cabe ao partido com a maior bancada indicar o relator, que é quem determina a divisão das emendas e que, portanto, nessa legislatura deverá ser o PL, relatando o orçamento do ano que vem, que é o ano de eleição. É a priori. Vamos saber aí nos próximos momentos, né? Não sei se decide isso hoje ainda, a CMO, acho que não, vai demorar mais uns dias. Mas hoje é o que está no ar. E aí na presidência da CMO vai ficar um senador, mas não se sabe quem será porque várias legendas ainda estão discutindo a formação de blocos. O maior bloco teria a prerrogativa de indicar um de seus membros. E esperar para dar uma olhada nisso daí. Saindo aqui um pouco do âmbito da eleição da disputa no Senado, mas ainda falando do Senado, o PSD do Kassab segue trabalhando aí como nunca nos bastidores, tem 16 senadores. Filho agora é a Elisiane Gama, se torna a maior bancada do Senado. Por outro lado, se lembra de Chiquinho? Chiquinho, o que tinha dinheiro escondido? Se lembra daquele que estava com dinheiro escondido? Chiquinho agora está no partido do Alckmin, junto com Cajuru e o amigo do Sérgio Moro, senhor Flávio Arnes. Olha só, rapaz. Oficializaram aí, né? Junto ao PSB do Alckmin, o Chico Rodrigues. Ah, rapaz. Só a nata fechada com o Pacheco. Ontem o dia começou assim. O dia não, né? Essa matéria saiu tarde da noite, 6 da tarde. O PSDB se reúne para debater a expulsão da Joyce. Aí passou um tempinho. Diretório Municipal do PSDB de São Paulo expulsa a Joyce. Sem espaço,
o deputado pediu desfiliação. O partido reagiu a declarações e críticas da deputada e a chamou de arrogante. Parabéns, Joyce. Conseguiu ser odiada até pelo PSDB. Pensei que isso não fosse possível. Falando um monte de coisa. Falei que quase não ia dar pra falar o terceiro tema. Temos 5 minutos ainda. 5 minutos. Algumas notícias rápidas. Aqui eu queria falar que envolve a inelegibilidade de Bolsonaro. Vou deixar para depois, porque senão não vai dar tempo. É uma matéria comprida, quero explicar algumas coisas. Mas quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Ou é macaco? Eu não sei. Eu toda hora me atrapalho nos ditados. Pra vocês estão entendendo o que eu tô falando. Meu pai que me corrige depois. Valdemar foi dar uma entrevista pro Globo. Sabe como é a esquerda. A bola pingou, eles chutam para o gol. Polícia Federal pediu autorização para ouvir Valdemar sobre a história da minuta. A solicitação foi feita no âmbito do inquérito que investiga o Ibanez e o Anderson Torres por conivência e omissão em relação aos atos do dia 8. O delegado fez referência à entrevista que o Valdemar concedeu ao jornal o Globo. Então, a Polícia Federal pediu para o Judiciário e o Judiciário já autorizou a Polícia Federal a ouvir o Valdemar e determinou que a oitiva, né, colheu o depoimento, seja feita em até 5 dias. Esse Valdemar, viu? Tem que aprender a se controlar. Essa matéria comentada depois com um pouco mais calma. Essa matéria é um pouco mais longa. Estão vendo aí. Isso daqui comentar coisa... Nossa, o cabelo tá me incomodando. Isso aqui é só pra comentar, gente. Só pra ficar de reflexão mais uma vez. Da mesma forma como eu falei, e eu acho que todo mundo deveria ver como um absurdo, aquele cara que foi encher o saco do Zanin no banheiro do aeroporto. Assim, por mais que você não goste do Zanin, que você fique assim, que ele foi o advogado do Lula, etc. É errado. É errado você encher o saco do cara no aeroporto. Isso é errado, gente. E se virou contra o cara. Foi denunciado aí por 3 crimes. Estão pedindo 150 mil reais do cara por danos morais. Aí agora, no dia de ontem, um ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, ele fez uma enquete com os pés de guarda-chuva e falou: e aí, você piu-piu no Dilma ou não? Você é a favor ou não? Na cara. Cara, como é que foi uma coisa dessa? Se fosse contra Bolsonaro, todo mundo ia ficar indignado. Isso não faz total... Sem citar violência, não tem pra onde correr. Tá aí, ó. Ele fez enquete. Dá na cara. E aí, ele já virou alvo da AGU. Esse tipo de comportamento, né, irresponsável, justifica as ações em retaliação. O cara tá fazendo maluquice, a turma vai ter que reagir perante a maluquice que ele tá pregando. Aí agora a AGU tá se empoderando. Não vou nem falar quem ganhou o chocolate, quem acertar, né? Porque já tá grifado ali de amarelo. Advogados cobram sanções contra o Wallace após publicação sobre a enquete. Quem é advogados? Prerrogativas. Sem prerrogativas. Acionaram o STJD, CBV, Federação Mineira de Vôleibol, presidência do clube Sada Cruzeiro, uma notícia de infração desportiva contra o jogador de vôlei Wallace Souza. Isso aqui até dificulta para quem realmente quer fazer uma crítica séria contra o desgoverno. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Tem uma galera que acho que não pensa em suas ações, né? Coisa totalmente reprovável. Só pegar aqui o Boni tá falando das questões ligadas mais ao judiciário. Aras. Augusto Aras, baiano, lá de Feira. PGR rebate críticas de ONG e diz que Bolsonaro não interferiu no órgão. Óbvio que não interferiu. Sabe que a ONG tá enchendo o saco? Transparência Internacional, aquela ONG lá dos amigos do Moro, o tempo todo enchendo o saco. Mas Ave Maria. E a imprensa fica levando a sério. Bolsonaro interferiu, Bolsonaro fez aquilo outro. A turma quer fazer politicagem em cima, né? Queria que Bolsonaro fosse perseguido. Como o Aras tentou agir de forma minimamente técnica. Nem acho que foi minimamente, acho que o Aras tentou agir de forma técnica na maior parte do tempo. Aí o Aras se tornou esse grande vilão para essa turma. E é isso. Aqui tá os links do vídeo de hoje. Nem pintei de amarelo assim para ficar mais fácil de identificar o que era um e o que era outro.
E é isso. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil e o coração, viu? Não é pra lá, não. O Brasil não vai acabar se o Pacheco se reeleger, isso é óbvio. Mas, se o Rogério Marinho vencer, nossa senhora, procurar até onde vende um rojão. Procurar onde vende, comprar um, jogar pra cima, comemorar, agradecer. Porque tá louco, viu? Não aguento mais ver a cara do Pacheco. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passe no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Mas acima de tudo, compartilha esse vídeo e com fé em Deus, espero poder te ver amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!